Olá pessoal, meu nome é Ricardo Souza e essa é a aula de porcentagem. Bom, porcentagem ou percentagem é a mesma coisa que uma conta de dividir e também é a mesma coisa que fração. Eu não sei se você já tinha ouvido falar nisso, mas saiba que é. Então, quando você diz 20%, você escreve assim, 20%. O que significa isso? Que você vai pegar 20 a cada 100. Olha a fração aqui. E se você fizer essa continha aqui, que lembrando que eu falei que é uma conta de dividir. Então, se você fizer a continha de dividir 20 dividido por 100, a princípio não dá para fazer, porque o 20 é menor que 100. Então, o que você faz? Você cria um número zero aqui, que não existe, e compensa colocando um zero, vírgula. Então, esse número, como você já percebeu, é um número menor que 1. E agora você pode fazer a conta 200 dividido por 100, que vai dar 2. Ora, 2 vezes 100, voltando, dá 200. 200 para 200 sobra nada. E aí você percebe que é igual a 0,2. Então, tudo isso é a mesma coisa. 0,2, que é igual a 20 centésimos, que é igual a 20%. Percebe? Então, é o que eu falei no começo. Porcentagem e divisão, fração e divisão é a mesma coisa, no fundo é tudo a mesma coisa. Tá bom? Então, dando seguimento. Bom, eu coloquei 3 exercícios e agora eu vou resolver os 3. Tá? Então, primeiro, presta só atenção. Calcule 20% de 120. Bom, a forma de você resolver é a seguinte, 20% você vai escrever na forma de fração, na forma fracionária, 20 sobre 100. O que seria 20% de um saco com 100 batatas? 20 batatas. Porque a cada 100 batatas você toma 20%. Tá? Agora, essa palavrinha mágica aqui, o D, funciona da seguinte maneira. O D, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar uma conta de vezes. Toda vez que aparecer D, calcule 20% de alguma coisa, calcule 3/4 de alguma coisa. Você traduz do matematiquês do português para o matematiquês, você traduz como um sinal de multiplicação. Então, agora você só coloca 120. E o que vai acontecer? Olha só. Você pode resolver 20 vezes 120 e depois dividir por 100. Ou então, você pode também fazer o seguinte, tá vendo esses dois zeros aqui de baixo? Essa fração aqui, é a mesma coisa que 120 inteiros ou 120 dividido por 1. E lembrando da aula de multiplicação de frações, você multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Mas nada impede que você possa simplificar primeiro. Para quem não sabe o que é simplificação, dá uma olhada o que é simplificação lá. Você vai ver a explicação bem legal. Tem bastante exercício lá. Então, corta um zero com o zero de baixo. Agora ficou 10. E esse zero aqui do 10 a gente pode cortar com esse zero do 20 que está em cima. Então, o zero do 120 com o zero do 100. E o zero do 20 com o zero de baixo do 10. E aí o que sobra aqui embaixo? 1 vezes 1, que é 1. E em cima, 2 vezes 12, 24. Ou seja, 24 corresponde a 20% de 120. Entendeu? Se entendeu, muito bem. Se não entendeu, presta atenção aqui de novo nesse outro exemplo. Vamos lá, calcule 30% de 400. Então, novamente, o D aparece e aqui, já para adiantar, 80% de 700 vai aparecer de novo. Então, você sabe que vai ter uma multiplicação na tua conta. Então, 30% de 400. 30%, ou seja, por 100, dividido por 100. De 400, então é vezes 400, igual, novamente,
Aqui não tem nada debaixo do 400, então você pode completar com 1, se quiser. Se preferir, você pode fazer a conta assim também, ó. 30 vezes 400 e 100 vezes 1. Então, 30 vezes 400, ó, separa a parte de zeros. Aqui também, separa a parte de zeros. Aí você faz 3 vezes 4, que são 12. E esses zeros que você separou aqui no 30 e no 400, ó, um zero aqui e aqui tem mais 2. Então você tem 3 zeros que foram separados. Agora você recoloca eles aqui, ó, do lado do 12 e fica 12.000. Esse é o resultado. E não precisa ir lá para o canto fazer conta. Se quiser, pode. Coloca o maior em cima, né? Coloca o 400 em cima e o 30 embaixo. E aí você vai fazer. Se você cronometrar, você vai ver que você leva um tempinho para resolver isso. Ó, e eu estou fazendo rápido. E aí você percebe que esse método da separação ele é um pouquinho mais rápido. E aí você talvez possa estar pensando assim, mas por que o Ricardo é tão preocupado com o tempo? Não é que eu sou preocupado com o tempo, é que essa aula ela também serve para quem é vestibulando, né, quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer provas nas academias militares, enfim. E nesses casos, até na escola, né, mas principalmente nesses casos que envolvem concurso, saber fazer um exercício de forma rápida e correta é imprescindível. Então, voltando aqui, ó, 100 vezes 1, 100. Agora, esses dois zeros aqui de cima, você pode cortar com os dois zeros aqui do 100 embaixo. Ó. Corta, corta. Sobrou 120 e 1. 120 em cima e 1 embaixo. Então, o resultado final vai ser 120. Ou seja, 30% de 400 corresponde a 120. Tudo bem? Mais outro exemplo, ó. Calcule 80% de 700. Então vamos ver como é que você está de tabuada agora. Então, ó, vou fazer de forma simplificada. 80% de 700. Ó, 80% é isso aqui. D é isso aqui. E o 700 está aqui, ó. Então, a mesma linguagem que está escrito aqui em português, também está escrito aqui em matematiquês. Percebe que eu só fiz uma tradução. 80% de é o sinal de vezes e o 700 está aqui. Agora, nós vamos começar a fazer a conta. Então, ó, como tem um 100 aqui embaixo, tem dois zeros, né? Ó, a gente pode cancelar com esses dois zeros aqui do 700. A gente pode fazer isso. Então aqui sobra 1 e aqui, ó, 80 vezes 7. E agora, quanto que é 8 vezes 7? 56. Mas não é 8, é 80. Eu sei. Então você pega esse zero aqui do 80 e coloca aqui agora, ó, 560. Agora, vamos analisar um pouquinho esse caso aqui, ó. Vamos imaginar, ó, que essa régua, essa barrinha, ou essa barra de chocolate, como queira chamar, vamos dividir ela em 8 partes iguais. Ó. 4, agora dividindo ao meio, nós vamos ter 8 pedacinhos no total. Então vamos lá, vamos contar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Então, o que seria 80%? Se eu dividir em 8 partes, a gente pegaria... Ah, não, peraí. 10 partes, né? Faltam só mais duas. Vamos dividir em 10 partes, uma barrinha. Porque eu quero 80%. Então, 80% é isso aqui, ó. São 8 em 10. Né? Aqui tem uma barrinha... Né? Aqui tem outra, né? Então, aqui nós temos 8 pedacinhos. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó, só para você entender, análise da coisa. Vou pintar aqui para ficar mais... Até aqui. Então, eu tenho 8 pedaços
e uma barra total, uma régua que tem 10 partes. Quanto que é a metade mesmo de 700? 350. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ó, você tem 350. Todo esse pedaço aqui mede 350. Então, o 560 você percebe ó, que ele está aqui. Está depois do 350. Então, se você tivesse feito a conta e tivesse dado um número, por exemplo, menor do que 350, de cara você já saberia que está errado. Porque aqui no meio representa 50% dos 700. Como a gente está calculando 80% de 700, então obviamente tem que ser maior do que 350, que é a metade de 700. Entendeu? Então o 560 ele está exatamente aqui, ó. Novamente, se a gente separar, dividir os 700 em 10 partes iguais, ó, 700 dividido por 10, corta, corta, fica 70. Então significa que cada pedacinho desse aqui ó, mede 70? Isso. Cada pedacinho desse mede 70. Então se nós somarmos, ó, 70 mais 70, 140. Então aqui também é 140, aqui também é 140 e aqui também é 140. Então nós temos 1, 2, 3, 4 140. Então, ó, de outra forma, 140 vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 560. Então você vê que de outra forma você chega no mesmo resultado. Porque matemática é assim. Muita coisa em matemática é mais ou menos como você sair de A e querer ir para B. E aí você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim. Você pode fazer assim. E você pode fazer também assim, ó. Existem várias formas, mas sempre vai ter uma forma que é mais rápida. Com a prática de exercícios, você vai saber resolver sempre usando a forma mais rápida. Porque você sabe resolver essa, você sabe resolver essa e sabe resolver essa. E essa também. Só que você reconhece que essa forma é a maneira mais rápida de se resolver. Então por que você vai resolver usando essa? Você até pode fazer, né? Mas opção sua. Agora mais 3 exemplos. Calcule 10% de 250. Então vamos lá. 10%, 10 sobre 100, de 250. Então, ó, vamos cortar um zero daqui de baixo com um zero de cima. E aí, olha só o que que acontece. Fica 10 vezes 25 sobre 10. Agora, 10 dividido por 10 dá quanto? Isso aqui é uma divisão, lembra? Não é mais 100. Aqui é 10. Ó. Quanto que dá? 1, né? Isso aqui vai ser 1 sobre 1, que é apenas 1, vezes 25, 25. Agora, se você não percebeu, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, se você não percebeu, olha a semelhança, 25, 250, 10% de 250, 25. Se você não tinha sacado, dá uma olhada, ó. 250 dividido por 10, 25, quantos 10 cabem no 25? 2. 2 vezes 20, 2 vezes 10, 20. Para 25 sobram 5. Baixo zero fica 50. 50 dividido por 10, cabem 5 10 dentro do 50. Então 5 vezes 10, 50. Para 50 sobra nada, sobra zero. Então dá 25. Então olha que legal. Calcular 10% de algo é simplesmente pegar esse algo e dividir por 10. Legal, né? Então, se eu quiser agora calcular 10% de 389, eu posso usar esse método também. 10% de 389. Ou eu posso também usar esse outro método, ó, 389 dividido por 10. E aí se você fizer isso, então vamos lá, ó.
38 dividido por 10. Quantos 10 cabem dentro de um 38? 3, né? 3 vezes 10, 30. De 30 para 38, quanto que falta? 8. Agora a gente abaixa um 9. Quantos 10 cabem dentro de um 89? 8. 8 vezes 10 dá 80. Para 89, sobra resto 9. E a gente para a conta por aqui? Não, não, não. Você coloca um 0. Para continuar essa conta, você acrescenta um 0 aqui, ó. E ao mesmo tempo você põe uma vírgula para compensar, porque aqui não tem mais nada para baixar. Esse 0 foi você que inventou, então é culpa sua. Já que você inventou esse 0, tem que dar um jeito de compensar aqui, porque senão o exercício fica errado, e aí é azar o seu. Então olha só, 90 dividido por 10, quantos 10 cabem no 90? 9. 9 vezes 10, 90. Para 90, resto 0. Então deu um número decimal, 389, ou 38,9, que é o mesmo resultado que vai dar se você calcular usando esse método. Então, olha só outra coisa. Tem mais. Quando você faz uma conta desse tipo, que a gente acabou de fazer aqui, o que a gente fez na realidade, em frações, seria isso. E toda vez que você divide um número por 10 ou por qualquer outro múltiplo de 10, não importa a quantidade de zeros que tem aqui à direita, o que você faz é simplesmente pegar a vírgula, que nesse caso a vírgula do 389 está onde? Aí você pode dizer, mas Ricardo, não tem vírgula no 389. Tem sim, só que é uma vírgula invisível. Você tem que passar um produto químico aqui, ó, para aparecer a vírgula, tá? Aí o que acontece? Apareceu a vírgula que estava invisível. Quando você divide por 10, ó, quantos zeros tem no 10? 1. Então essa vírgula ela vai pular uma casa para a esquerda. Então o resultado é simplesmente 38,9. Tá vendo aqui, ó? Se fosse dividido por 100, aí a casa pularia, o 100 teria 2 zeros. Então a vírgula pularia uma, duas casas. Aí ficaria entre o 3 e o 8. Mas depois a gente vê divisão por 0 e vai existir divisão por 10, perdão, por 100, por 1000, né? Divisão por múltiplos de 10. Depois você dá uma olhadinha na página que você vai achar esse tipo de conta, tá? Mas com mais detalhes. Então vamos voltar aqui agora para esse exercício aqui. Calcule 50% de 1000. Essa também é uma conta que é bem legal de fazer, porque quando você faz da outra maneira que a gente aprendeu aqui no início, ó, 50%, 50 por 100, vezes 1000. Então, ó, lembrando que você pode cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Aí o que sobra aqui embaixo? 1. Aqui embaixo também, como não tem nada, ó, a gente poderia ter colocado 1. Então no denominador, 1 vezes 1 vai dar 1. E no numerador? Sobrou 50 vezes 10. 50 vezes 10 dá 500. E 500 dividido por 1 é 500. E 500 não é metade de 1000? Então, dá uma espiada só. 50%. 50% você escreveu assim. Aqui você pode cortar esse zero com esse, simplificando. E você pode simplificar ainda o 5 com o 10, já que o 10 é o dobro de 5. Então, dividindo o 5 por 5 dá 1. Dividindo o 10 por 5 dá 2. Então isso é igual a meio, ou metade. Por isso que deu 500. Então, calcular 50% de qualquer coisa é metade de qualquer coisa. Quanto que é 50% de 400? 200. Quanto que é 50% de 10.000? 5.000. Quanto que é 50% de 3? 1,5. E assim por diante. Então, eu espero que você tenha gostado da aula.
E a seguir você vai ter um pouquinho mais de exercícios para poder fixar um pouco mais disso aqui, tá bom? Também tem a parte de acréscimos e descontos, porque isso aqui é a parte bem inicial de porcentagem. Aí quando você for calcular acréscimo, você vai, por exemplo, perceber que quando um produto aumenta 30%, então você calcula quanto que é 30% desse preço. Digamos que você foi comprar uma bicicleta que custava R$400. Aí, um ano depois, essa bicicleta, você olhou na loja onde você já tinha comprado no ano passado por 400, essa bicicleta tinha sofrido um aumento de 30%. Então, para uma outra pessoa que não sabe quanto que representa 30% de aumento em 400, o que ela teria que calcular para saber? Primeiro ela calcularia 30% de 400, deu 120. E esse 120 seria somado aos 400. Então, no ano ela estava custando 400. No ano seguinte, 400 mais o aumento de 30%, 120. Então ela estaria custando R$520 na mesma loja. Então, acréscimo você vai calcular assim. Só que existem formas mais rápidas de fazer. Eu vou ensinar você a fazer a forma mais simples no começo, que é um pouquinho demorada. Com o treino, você vai poder fazer de uma forma um pouco mais simplificada, a partir de um fator. Eu vou ensinar como calcular esse fator e a sua conta vai ficar... Você vai poder fazer até de cabeça, tá? Bom, e no caso do desconto? No caso do desconto, vamos pegar o mesmo exemplo da bicicleta. No caso isso aqui é o acréscimo, e no caso do desconto. Então, o que seria? No ano, a bicicleta custava 400. Aí, vamos supor que agora ela teve um desconto de 30%. Então, o desconto como é que é calculado? Você vai pegar o 400 e vai calcular de novo aqueles 30%, que vai corresponder aos mesmos 120. A diferença é que esse 120 você vai subtrair do 400. Então você vai fazer 400 menos 120, que vai dar R$280, que é o novo preço dessa bicicleta um ano depois. Mas a seguir a gente continua com um pouquinho mais desses exercícios, tá? Mais dois exemplos em que a gente pode fazer o cálculo de porcentagem usando a mesma técnica anterior. Bom, calcular 120% de 45. Bom, o que nós podemos simplificar a princípio é esse zero com esse zero aqui de baixo. Então, fazendo isso, vamos cortar aqui os zeros, um de cima com um de baixo. E ficamos com 12 dividido por 10. Como 10 é múltiplo de 5, tanto quanto 45, a gente pode simplificar o 45 dividido por 5, dá 9, e o 10 dividido por 5 dá 2. E, finalmente, 12 e 2, né? Dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e 12 dividido por 2 dá 6. Resultado final, 6 vezes 5. 30. Não, desculpe. Percebi um erro aqui. Na realidade é 6 vezes 9. Né? Aqui é um 9. Deixa eu melhorar aqui o traço, que eu mesmo me confundi com a letra. Eu percebi porque o resultado deu menos que 45. Como se trata de 120%, então o resultado tem que ser maior do que 45. Senão estaria errado. Então, na realidade, é 6 vezes 9 que vai dar 54. Ou seja, o resultado tem que ser obrigatoriamente maior do que 45. Se fosse 100% de 45, daria o próprio 45. Então 120 tem que dar mais, ou seja, 54. Agora está certo.
Esse aqui, calcule 1,5%, né? 1,5% de 36. Então a gente pode fazer assim, 1,5 sobre 100 vezes 36. Aí o que vai acontecer? Agora nós temos um número que é quebrado, né? É um número decimal, um número com vírgula. Mas nada impede da gente dividir o 36 e o 100 por 4. Porque 36 dividido por 4 dá 9. E 100 dividido por 4 dá 25. Então a gente fica com essas duas contas. 1,5 vezes 9, que é o 9, deixa eu fazer ele um pouquinho maior, dividido por 25. Então, passando a limpo, a gente tem isso aqui. Vezes 9 sobre 25. E isso vai dar quanto? Bom, vamos lá no cantinho. Não, no cantinho não, vamos lá. 1,5 é 1 mais metade. Bom, 1 vezes 9 são 9. E metade de 9 são 4,5. Então 9 mais 4,5 dá 13,5. Se preferir, você pode fazer a conta e constatar. Se você não souber fazer conta com vírgula, dê uma olhada na aula de multiplicação, porque lá vai estar explicado multiplicação com números inteiros e multiplicação de números decimais como 1,5, ou seja, com vírgula, tá? Então deu 13,5 dividido por 25. Agora, para resolver isso aqui, eu vou mostrar que você pode fazer uma coisa que normalmente não é ensinada, mas que você pode fazer o seguinte: você pode multiplicar por 10 aqui e multiplicar por 10 aqui embaixo também. Então, o que vai acontecer? Quando você multiplica um número com vírgula por 10, pelo fato dele ter um zero à direita, essa vírgula que está aqui, ela pula uma casa para a direita. Então, 13,5 ele se torna 135. Dado que a vírgula que estava aqui, ela pula uma casa para a direita, então fica 135,0 ou simplesmente 135. E aí você pode deixar a vírgula oculta. Só que o 25 vezes 10 ele se torna 250. E agora a gente pode simplificar por 5. Então, se a gente dividir por 5 aqui, isso aqui vai nos dar 50. E se a gente dividir por 5 aqui, ele vai nos dar 27. Vamos dar uma conferida? 27 vezes 5. Tem que dar 135 se a conta estiver correta, né? 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Olha lá, está correta. Então, o resultado deu 27,50. Mas está meio estranho, porque deu uma fração. E eu queria que desse um resultado decimal. Então, a gente vai ter que continuar fazendo um pouquinho mais de conta. Agora nós vamos fazer conta de dividir mesmo, para descobrir quanto que é 27 sobre 50. Então, você pode fazer de duas formas. Basicamente aqui tem duas formas bem rápidas de você fazer. Uma é montar a conta de dividir, 27 dividido por 50. Então você monta a continha, vou fazer aqui em cima, por falta de espaço ali embaixo. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então, nós temos 27 dividido por 50. Como 27 é menor que 50, a gente precisa inventar um número aqui e colocar um 0, para compensar esse número que foi inventado. Então, nós temos 270 e queremos saber quantos 50 cabem dentro de 270. A resposta é 5, porque 5 vezes 50 dá 250. E de 250 para 270 sobram 20. E agora, para continuar a conta, já que não tem mais ninguém para baixar, é simplesmente acrescentar um 0. Como já foi colocado vírgula, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Então fica 250 dividido por 50, que dá 4. 4 vezes 50 é 200. Para 200, o resto é 0.
Então o resultado deu 0,54. Mas eu tinha falado que tem outra forma de fazer. Então a outra forma é a seguinte. Se você olhar aqui embaixo, esse 50 aqui que está um pouco mal escrito, deixa eu dar uma melhorada nele. Se a gente multiplicar por 2, ele vira 100. Bom, acontece que toda vez que você tiver um número dividido por um outro número que é terminado em 0, a conta se torna bem fácil de fazer, porque vira simplesmente um deslocamento de vírgula, da posição da vírgula. Então, olha lá o que vai acontecer. Então, nós temos 27 sobre 50. Deixa eu só escrever o 50 aqui de novo. Opa! Então, se a gente multiplicar, deixa eu fazer aqui em cima. Se a gente multiplicar a fração por 2, tanto em cima quanto embaixo, e por que 2? Para que aqui se torne 100. O quesito é esse. Para que embaixo se torne 100. Porque ao se tornar 100, a conta fica tão fácil que a gente pode fazer de cabeça. Olha lá. Eu tenho 54 centésimos. Dá uma comparada aqui com a resposta, ó. Já está dando uma dica. Se você ainda não percebeu a dica, ó, 54 sobre 100, que tem 2 zeros, ó, significa que a vírgula do 54 que está oculta aqui, toda vez que o número é inteiro, a vírgula fica oculta à direita dele. Ela vai pular, já que é uma divisão, ela vai pular para a esquerda tantas casas quantos forem os zeros. Se tem 2 zeros, ela vai pular 1, 2 casas. Então a resposta já sai direto. 0,54, tal como no exercício anterior. Então não importa o método, o resultado tem que ser o mesmo. Tudo bem? Bom, olha esse exemplo agora. Calcule 0,0027% de 1.503,14. Bom, isso aqui poderia ser, por exemplo, uma alíquota de algum imposto, uma alíquota baixa de um imposto em cima de um valor em reais, ou em dólares, ou em qualquer outra moeda. Não importa, isso eu acabei de inventar. Então, novamente, você vai fazer da mesma forma como tem sido feito desde o começo. 0,0027 sobre 100, então vira multiplicação, e aí você escreve 1503,14. Então, fazendo isso, essa conta agora está montada. Agora a gente tem que pensar numa maneira de resolver da forma mais rápida possível e sem erro. Então, primeira coisa, esse dividido por 100, ele pode ser trocado para cá se você quiser, ou pode ser mantido aqui, tanto faz. A questão é, como ele está na parte de baixo, no denominador, e aqui o denominador é 1, né? Lembrando que quando não tem nada no denominador, ele é sempre 1. Tá? Nunca é 0, tá? Não existe divisão por 0. Tá? Divisão por 0 é uma divisão impossível de se fazer. Então, quando não tem nada embaixo, é 1. Você pode colocar 1. Bom, então, se a gente pegar esse número aqui e dividir por 100, usando a técnica de mudança de posição de vírgula, como é uma divisão, a vírgula vai sempre para a esquerda. Se fosse vezes 100, se fosse 0,027 vezes 100, a vírgula iria para a direita. Então ela viria 2 casas para a direita. Como é dividido, vai acontecer o seguinte. Eu vou escrever o 0027 primeiro, porque a vírgula estava aqui. Só que agora, como ela vai andar 2 casas para a esquerda, então eu vou preencher com 2 zeros, e agora eu vou colocar vírgula e finalmente o último zero. Então isso aqui, dividido por 100, dá esse número aqui, ó, 0,00027 vezes 1503,14. E agora nós temos uma conta que é um pouco chatinha de ser feito. Existe uma maneira de fazer, que é utilizando
esse número transformado os números transformados em notação científica, mas eu não vou explicar isso agora, porque se você consultar, você vai ver que tem uma aula específica sobre notação científica. Mas como pode haver pessoas assistindo essa aula que são do ensino fundamental 1 ou fundamental 2, eu não vou fazer assim nesse exercício para não haver confusão. Eu quero que a aula fique o mais clara possível, o mais inteligível possível. Tá? Muito bem. Então, voltando, se a gente for montar essa conta, nossa, tem uma enormidade de zeros. E aqui também tem uma enormidade de algarismos, mas não tem jeito, vai dar um trabalhão, mas vamos lá fazer. E dessa vez, não tem muito o que fazer. O que eu poderia fazer como opção é transferir o 100 para cá, por isso que eu comentei no começo. Então, o que aconteceria? Ficaria com 0,0027 sobre 1 vezes 1503,14 dividido por 100. Eu só troquei o 100 de lugar com 1. Esse seria o segundo método, mas não sei se vai ter tanta diferença assim em relação ao primeiro. Então, olha o que acontece. 1503, bom, primeiro caso, esse número dividido por 1, 0,0027, vai permanecer 0,0027. Mais o segundo número, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a direita. Então ela vem para cá 1, 2. Então ela fica após o 15. Então vai virar 15, agora é só copiar os algarismos que tem lá. 0, 3, 1, 4. Então você vê que houve uma pequena diferença em relação ao primeiro. Mas não importa a conta, o resultado teria que ser o mesmo nos dois casos. Bom, eu vou fazer essa aqui primeiro. Essa aqui acho que é um pouquinho mais rápida. Então eu vou fazer essa aqui. Então olha só o que acontece. Só que eu vou inverter a ordem, tá? Eu vou colocar o 15 na parte de cima da multiplicação. Então ficamos com 15,0314 e aqui nós temos 0,0027. Então vamos lá. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7, mais 2 são 9. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 0, 0, mais 2, 2. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Note que eu não coloquei a vírgula. Se você tem dúvidas em conta de multiplicar com vírgula, também dê uma olhada na aula de multiplicação, porque lá vão ter exemplos de como você faz a multiplicação com vírgula. Mas de qualquer forma, preste atenção aqui que você vai entender. Bom, mas a princípio, faça a conta. Se você não sabe fazer conta com vírgula de multiplicar, faça a conta como se não houvesse vírgula. Então, o 7 já foi. Agora falta o 2. 2 vezes 4, 8. Então, você coloca o sinal de mais aqui e pula uma casa para a esquerda. Como o 7 está uma casa à esquerda, desculpe, como o 2 está uma casa à esquerda do 7, então aqui você pula uma casa também. Então, 2 vezes 4, 8, você coloca abaixo do 9. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Então ele vai ficar aqui embaixo do 2. Importante na conta de multiplicar é manter os números organizados em colunas, porque assim você evita erros bobos do tipo você monta todas as contas corretas, só que aí você erra na hora de somar. Você soma, por exemplo, o 2 com 2 ao invés do 2 com 6. Se eles estiverem desalinhados, esse tipo de erro é facilmente feito. Então nós paramos no 3. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 são 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2, mais aquele 1, 3. Agora, todos os algarismos que nós vamos multiplicar é 0. E qualquer número vezes 0 é 0. Então nós temos 0 vezes esse. 6 algarismos aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então significa que nós vamos pular
mais uma casa, e aí você vai completar com 6 zeros aqui. Isso aqui ficou parecendo um 6, né? Depois, esse 0 mais 6 zeros. Então pula uma casa novamente e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E finalmente esse 0 aqui, que é a terceira coluna. Então pula mais uma casa e vem load novamente. 3, 4, 5, 6. Agora, para finalizar, é só montar a conta de mais. Então desce o 8. Depois 9 mais 8, 17. Vai 1. Mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 0, 4. 2 mais 6, 8. Depois embaixo só tem 0. 5, só tem o 5. Aqui só tem 0. 1 mais 3, 4. E aqui 1, 2, 3 zeros. Olha a quantidade de zeros, né? Uma quantidade imensa de algarismos e de zeros também, aqui na frente. Agora, o passo final é colocação da vírgula. Então, para você acertar a colocação da vírgula, basta você fazer o seguinte. Você vai contar quantas casas a vírgula está distante do final do número aqui. E no número de baixo também. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4 casas, até chegar no final do número. E aqui também mais 4 casas. 2, 3, 4. Então você tem 4 casas aqui e 4 casas embaixo também. Então, no total, a vírgula está deslocada 8 casas. Agora, você começa colocando a vírgula aqui no final e você vai contar 8 casas para a esquerda. Então, nesse exemplo, você contou da esquerda para a direita. Agora, aqui embaixo, você vai fazer o contrário. A partir daqui, sempre do final do número que você acabou de somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, resultado final. O número cuja resposta, esse 0 aqui a gente pode jogar fora, porque ele não tem serventia. Só importa esse 0 aqui. Então, 0,04 05 84 78. Essa é a resposta final. Ufa! Bom, para o caso de cima, vamos inverter a conta, né? Ou melhor, vamos fazer um pouco diferente essa conta de cima, porque agora quem vai para baixo é o 1503,14. Então, começando, nós temos 0,0000, não é isso? 1, 2, 3, 4 zeros, 27, vezes 1503,14. Bom, novamente, fazer a conta desconsiderando as vírgulas. Então, vamos começar a fazer. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2 são 10. 4 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. Em seguida só tem 0. 1, 2, 3, 4 zeros. Então 4 vezes o 0 vai dar 0 4 vezes. Então 1, 2, 3, 4 zeros. Agora nós vamos para o 1. Então pula-se uma casa. 1 vezes 7, 7. E como 1 vezes qualquer número é o próprio número, então basta a gente repetir os algarismos que estão aqui nessa linha, aqui embaixo. Então depois do 2 tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, organizadamente, um em cima do outro, 5 zeros. Depois vem o 3. 3 vezes 7, 21. Então pula-se uma casa, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2 são 8.
novamente, embaixo, vírgula, número em cima de vírgula. 3 vezes 0, 0. Daí em diante, novamente, vão ser 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Agora é 0. 0 vezes qualquer número é 0. Como esse número tem 7 algarismos, o 0,00027, então nós temos 2, 4, 6, 7 algarismos. Então, são 7 zeros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você não entendeu, eu repito. Ó. 0 vezes 7 vai dar 0. Depois 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0 e assim por diante. Então isso vai acontecer 7 vezes, porque aqui nós temos 7 algarismos. Ó. 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que eu fiz uma fileira horizontal de 7 zeros aqui. Agora vem o 5. Então pula um algarismo e vem 5 vezes 7, 35. Então vão 3. Então, vamos colocar um 3 aqui em cima agora. 5 vezes 2, 10. Mais aquele 3 lá em cima, são 13. E vai 1 para a próxima casa. A próxima casa é 0. Então 5 vezes 0, 0. Mais esse 1 aqui, dá 1. Depois, novamente, a partir daqui tem mais 4 zeros. Ó. Nós multiplicamos até esse 0, mas como tinha ido 1 lá em cima, então deu resposta a 1. Então, de agora em diante, nós temos que fazer 5 vezes 0 4 vezes, então vai dar 0 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E depois o 1. 1 vezes qualquer algarismo é o próprio algarismo, então basta repetir. 7, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Então, tenho 7, 2. Pulo uma casa. Então, 7, 2. E agora, 1, 2, 3, 4, 5. Olha que conta extensa. Então, o 8, como só tem ele, a gente desce. Depois, 0 mais 7, 7. Depois, 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Depois, 0, 0, 8, 0. Então, dá 8. Depois, 0, 0, 0, 0, 5. E depois, essa coluna aqui, essa coluna aqui, só um minuto. Nessa coluna aqui, deu 5 aqui, né? E nessa coluna tem o 7 e o 3 apenas. Então, 3 mais 7 dá 10. Então, põe o 0 e vai 1. 1, 2 mais 2, 4. Daí em diante só tem zeros, né? Então, 0, 0, 0, 0 e 0. E a quantidade de vírgulas? Então vamos lá. Deixa eu escolher outra cor. Então, primeiro, da esquerda para a direita. Então ela vai pular uma casa, duas. Então nós temos duas casas aqui. E aqui em cima, a vírgula está aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas até o final do número. Logo, nós temos uma soma de 8 casas decimais que a vírgula está afastada do final do número. Então aqui você vai fazer a mesma coisa, 8 casas, só que agora da direita para a esquerda. Lembrando que inicialmente a vírgula está oculta aqui. Então você vai começar a pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a vírgula vai estar aqui. Todos esses outros zeros aqui você pode jogar fora. Então fica 0,0, vamos colocar lá em cima, 0,0, 405, 8478. E se você comparar com o número de baixo, vai perceber que são o mesmo número. Não importa o método, só que esse aqui foi um pouco mais demorado, né? Eu achava que ele ia ser mais rápido inicialmente, mas depois que eu percebi ao longo da explicação que ele acabou sendo mais demorado que o primeiro.
Não sei se você percebeu, mas em relação ao exercício mesmo, o que mais demorou foi fazer essa conta. Bom, eu não sei quanto tempo a gente gastou, mas se você quiser você pode até dar uma olhada no vídeo, cronometrar. Mas a gente gastou alguns minutinhos, né? Tá certo que é uma explicação bem detalhada, mas isso numa prova é perda de tempo. Por isso que existe o outro método chamado da notação científica, que para você ter uma ideia, a gente simplesmente transforma o número numa potenciação. Então, deixa eu apagar isso aqui. Quando você transforma o número numa potenciação, o que vai acontecer? Esse número 0,0027, vamos pegar o exemplo de cima, que a gente acabou de resolver. Então deixa eu mudar a cor da tinta novamente. Então vamos pegar esse número aqui. Esse número em notação, só para você ter uma ideia, ele fica 2,7 vezes 10 elevado a, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então menos 5. E vezes, esse aqui vai ficar 1,503 14 vezes 10 elevado à terceira. A vírgula está aqui, então ela pula 1, 2, 3 casas. Aí a vírgula passa a ficar no 1,5. Então a conta que você tem que fazer aqui é um pouco mais simples, porque vai ser 1,50314 vezes 2,7. Então olha o tamanho da conta. Você vai fazer 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7 mais 2 são 9. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 0, 0 mais 2 são 2. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7 mais 3 são 10. Depois, 2 vezes 7 dá 8, pula uma casa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu fiz um pouco mais rápido, mas aqui dá 17, vai 1, 2, mais 2 são 4, 2 e 6 são 8, 5 mais 0, 5, aqui 0 mais 0 e 1 mais 3, 4. Agora a vírgula. Então aqui tem uma casa até o final do número e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 6 casas. Coloca-se aqui inicialmente e aí você empurra para o lado 6 casas. 2, 3, 4, 5, 6. Então vai dar 4, a vírgula vai ficar aqui, ó, 6 casas. Vou contar de novo. Inicialmente ela está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são essas 6 casas aqui que nós contamos em cima. Então ele fica 4,058478. E vezes 10. Agora vem o interessante. Isso aqui é uma potenciação, então 10 a menos 5 vezes 10 a terceira. Então você faz a soma dos... Como é multiplicação, você faz a soma dos expoentes. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2. E aí está terminado. Então, ela fica muito mais rápida, mas volto a dizer, se você é do Fundamental 1 ou Fundamental 2, não se preocupe. Ou se você for do EJA também, não se preocupe, né? Para quem está no estado de São Paulo, o EJA é o ensino para adultos, tá bom? Não se preocupe, por quê? Porque você tem que se lembrar de que matemática também é algo que é passo a passo. Você não tem que saber tudo de uma vez. É passo a passo, tá ok? Então é só para ter uma ideia de como que você pode resolver de uma forma um pouco mais rápida. Novo exercício. Agora um exercício introdutório de acréscimo e depois mais um exercício introdutório de desconto.
só para você ter uma ideia de como que funcionam os cálculos de porcentagem para acréscimo e descontos. Depois eu vou fazer uma aula específica somente sobre isso. Então, um probleminha. O preço do feijão subiu 40%, onde antes custava R$ 3,50 o quilo. Qual o novo preço? Então, antes da gente começar a resolver, eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. Está vendo esse ponto aqui, ó? Observe. Na primeira parte, o problema, ele te dá uma informação. Então, o que ele diz? Ó, subiu 40%. Então, eu vou destacar subiu e vou escrever de novo aqui 40%, que ficou meio apagadinho. 40%, onde antes custava R$ 3,50 o quilo. Então, até esse ponto, o problema está te dando os dados que você vai usar para poder resolver. Ele está te dando a informação. Então, antes e depois é o que ele quer saber. Então, antes, R$ 3,50. E depois? Não sei, mas o que ele diz é que houve mais 40%. Então, para você resolver, você primeiro calcula quanto é o 40% de 3,50. Então, vamos lá. Na realidade, 40% de 3,50. Bom, esse zero aqui, lembrando, a gente pode cortar com esse zero. Então, fica 4 décimos. Agora, o 3,50, esse zero aqui não deve ser cortado com esse zero. Por quê? Porque esse zero está à direita da vírgula. Então ele já, por si só, ele não tem valor significativo. Ele só está aqui porque faz parte de um valor em reais. Então toda vez que você tem preço de alguma coisa, obrigatoriamente, na forma correta de se escrever, você tem que deixar duas casas após a vírgula. Então, se alguma coisa custa R$ 3,00, você escreve 3,00. Mas quando você fala R$ 3,00, você fala R$3. Você não fala 3,00, é irrelevante. Se fosse R$ 3,01, aí você falaria R$3,01. Só que quando você escreve R cifrão 3,01. É obrigatório nesse caso você dizer e 1 centavo, assim como é obrigatório você escrever aqui. Porque é a regra formal da matemática. Agora, se você vai fazer um cálculo em que não há necessidade de colocar todos os valores, porque esse algarismo não tem significado, que é o caso do 50, então você pode simplesmente jogá-lo fora. Então deixa eu só apagar aqui. Então, voltando ao exercício. Passando a limpo, você fica com 4 décimos vezes 3,5. Agora, o que você pode fazer aqui? Você pode dividir o 4 por 10, que vai dar 0,4, ou 4 décimos, que é o que já está escrito aqui. Ou você pode trocar o 10 para cá e pegar o 3,5 e dividir por 10. Aí fica 0,35. De qualquer forma, o resultado será o mesmo. Então, eu vou fazer o mais difícil, por quê? Ajuda a treinar as continhas com vírgula. Então eu dividi a fração mesmo. Ah, mas como é que você fez isso? Ah, vamos lá. 4 sobre 10. Não dá, né? Porque o 4 é menor que 10. Então como é que você vai dividir 4 em 10? Não dá. Então você cria um zero fictício aqui. Só que aí virou matemática. Então, para deixar de ser matemática, você coloca um 0, porque aí é como se você tirasse o zero que você acabou de criar.
Então você cria por um lado, e não sei se existe essa palavra, mas descria ele do outro lado. Acho que não existe não. E agora você consegue fazer a conta normalmente. Então fica 40 dividido por 4, por 10, que dá 4. 4 vezes 10, 40, para 40, nada. Está aqui o 0,4. Para finalizar, fica 0,4 vezes 3,5. Então eu vou colocar o 3,5, que é maior, em cima. E também porque tem 0 embaixo, que eu quero que ele multiplique. Então vamos lá. 4 vezes 5 são 20, vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Pulo uma casa, agora a fileira do 0. 0 vezes 5 e 0 vezes 3. Qualquer número vezes 0 dá 0, então é só colocar 2 zeros aqui e fazer a continha. 0, 4 e 1. 140, mas espera um pouquinho, não acabou. Agora vem a vírgula. Daqui para o final do número tem uma casa. E daqui da posição da vírgula ao final do número tem mais outra casa. Ou seja, tem duas casas no total. Então a vírgula que está oculta aqui após o 0, à direita do 0, ela tem que pular duas casas para a esquerda. Então o resultado final é 1,4. Agora vamos com calma, né? Então o preço do feijão subiu 40%. Qual o novo preço por quilo, né? Onde antes custava 3,5. Não pode ser 1,4. Então, o que está errado aqui? Ou será que existe alguma coisa incompleta? Se o preço subiu, tem que ser maior do que 3,50. Logo, isso não está correto ou não está completo. Se você não percebeu, vamos lá. Quando você faz essa conta aqui, você não pode se esquecer de que primeiro você está calculando 40% do número. Mas isso não é o aumento em si. É apenas o quanto que o preço vai subir. O preço final após o aumento é a soma do preço anterior, de antes, mais o preço posterior. Ou melhor, o preço que foi calculado agora. Então, antes custava 3,5, 3,50 e subiu 1,40, mas isso aqui é a parcela que subiu, não é o preço final. Então, qual que é o preço final? 3,50, que é o preço de antes, mais o aumento. E o aumento é representado pelo 1,4, que você pode colocar mais um zerinho aqui para ficar com as casas de centavos completas. Agora sim, então, montando a conta, 3,50 mais 1,40, vírgula em cima de vírgula, tá? Muito cuidado com isso. Não pode esquecer que a vírgula tem que ficar em cima de vírgula, tanto na conta de mais quanto na conta de menos. Na conta de multiplicar e dividir não faz diferença. Mas a conta de mais e de menos é obrigatório. Então dá 0, 5 mais 4 são 9, 3 mais 1, 4. Então ele passou a custar R$ 4,90. Então essa sim é a resposta final, é o novo preço do feijão. Ah, só tem uma coisa. Na hora de você colocar a resposta, em provas escritas, o correto é colocar resposta, aí você coloca o preço é R$ 4,90 por quilo. Assim como o exercício deu aqui, ó. Da mesma forma que o exercício deu, você tem que colocar a resposta. Tá? Então, fazendo assim, agora ele está completa. Então, não adianta você jogar numa prova, também é uma coisa importante o pessoal que está na escola aí. Não adianta você jogar na prova e fazer muito bagunçado, porque senão, se o professor não entender, pode ser que você perca ponto. A tua resposta tem que ficar de forma inteligível, né? Senão, tá? Você pode destacar, você pode fazer uma marquinha, você pode fazer dois tracinhos para destacar que isso aqui é a resposta final, tá? E procurar fazer numa sequência de forma que o professor entenda, né? Então você pode começar de cima para baixo, ou você pode fazer que nem gibi.
né? Aqui em São Paulo chama gibi. Em outros estados pode mudar de nome, né? Aquelas revistinhas de história do Superman, do Batman, do Turma da Mônica, enfim. Então você pode fazer da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não importa, mas o importante é que fique um pouco organizado, tá? Agora eu vou fazer a parte de descontos. Então, para fazer a parte de descontos, bom, um probleminha de descontos agora. Uma calça custava R$60. Houve um desconto de 20%. Quanto a calça custa agora? Então, novamente, é um problema de antes e depois. Então, antes, depois. Todo problema de acréscimo ou desconto é assim. Tem um antes e um depois. Então, antes ela custava 60. E agora ela custa algo que é menos 20%. Então, significa que, novamente, você tem que calcular o valor que vai ser descontado. O valor que vai ser variado, né? No exemplo anterior do acréscimo, você calculava o valor acrescido e somava com o preço anterior. Nesse caso, você calcula a porcentagem de 60 e desconta de 60. Você subtrai dos 60. Tá? Então, em duas partes. Primeiro, calcular 20% de 60. Então, é 20 sobre 100 vezes 60. Tem um zero aqui, um zero aqui. Esse zero do 60, agora a gente pode cortar com esse. Então, embaixo ficou 1, em cima ficou 2, e aqui ficou 6, depois da simplificação. 2 vezes 6, 12, 12 dividido por 1 é igual a 12, ou seja, R$12. Então, você pode escrever também 12,00. R$12 é o valor descontado. Cuidado, não é o valor da calça. O valor da calça era 60. O novo valor da calça nós vamos calcular agora. Então, fazendo agora como gibi, né? Como eu falei. Você começa da esquerda e vai para a direita. Então, o que você tem que fazer agora? É 60 menos 12. Porque 12 é a parcela do desconto. E isso aqui é o preço anterior. Vou abreviar aqui, PA, preço anterior. Então, o que vai acontecer? 60 menos 12 dá 48. Então, R$48 é o preço novo. Então, resposta. R cifrão 48. E é vírgula, hein? Não é ponto não, tá? Vírgula é o sistema brasileiro, é a mesma coisa que se usa na maior parte do mundo. Então você faz a separação dos centavos usando vírgula. Agora, nos Estados Unidos eles usam ponto, né? Então, só por curiosidade, se fosse $48, então eles escrevem US cifrão 48.00. Então, no caso brasileiro, se você escreve 2 milhões e, sei lá, deixa eu chutar um valor aqui, 2.576.478,23. Se a gente trocar isso aqui para dólar, o ponto vira vírgula e a vírgula vira ponto. Então, no caso americano, o que eles fazem? Então fica US, né, United States, o cifrão, e aí fica 2,576,478,23. Tá ok? Só a título de curiosidade. Bom, pessoal, a seguir eu vou deixar mais uma videoaula sobre descontos e outra videoaula sobre acréscimos em separado, para que essa aula não fique muito longa, que ela já está dando um pouco mais de 1 hora, tá bom? Então, espero vocês lá.